Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre o assunto radicais. Vamos dar uma introdução, ainda não vamos falar sobre as operações com radicais, não. Vamos dar uma visão geral do que são os radicais. Vamos lá? O que são radicais? Radical é o nome do símbolo matemático que a gente dá para a operação inversa da potenciação. Então, a potenciação é aquela operação que você multiplica um número por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Então, você abrevia esse produto com uma simbologia e aqui nós chamamos de potência, né? A operação que desfaz a potenciação, aquela operação inversa, é que nós damos o nome de radiciação. E o símbolo dessa operação é o radical, certo? Como é esse símbolo? Está aqui, né? É uma corruptela, que se acredita ser, né, uma corruptela do R, a letra R, né, com o passar dos anos. Mas esse aqui é o símbolo que matemático hoje conhecido como radical. Nesse símbolo existe uma nomenclatura específica. Por quê? A gente, dependendo da posição em que algum número é escrito neste símbolo, ele vai ter uma nomenclatura específica. Assim como, por exemplo, na fração, o número que fica em cima do traço é o numerador e abaixo do traço é o denominador, né? Aqui no símbolo radical, quando eu coloco um determinado número em alguma posição nesse símbolo, ele também tem um número específico. Então, se eu coloco um número na posição que vai aparecer aqui agora, tá vendo? N, um valor N qualquer, nessa posição do radical, este número que aparece aqui recebe o nome de índice do radical. Então, o número que ocupa essa posição é o índice do radical. E se aqui dentro, no interior do radical, eu escrevo também qualquer valor, este valor recebe o nome de radicando, quer dizer, qualquer valor que eu coloque nesta posição no radical. Então, de modo geral, radical é isso aí. Quando eu escrevo, represento algum número através do radical, eu posso falar de várias maneiras. Por exemplo, se eu escrevo assim, digamos, se aparece para você assim, raiz 3, 5, tá vendo? Eu leio este radical aqui da seguinte forma: isso aqui é a raiz cúbica de 5. É assim que eu faço a leitura desse radical. Então, lembrando, o 3 nessa posição é o índice do radical e o 5, porque está nessa posição, é o radicando. É aquele que está lá de baixo, sob o radical. Então, este é o radicando e esse é o índice do radical. E isso tudo é o radical, que eu leio assim, raiz cúbica de 5. Ou poderia ser, por exemplo, aí. Isso é a famosa raiz quadrada de 5. Olha, certo? É assim que eu leio raiz quadrada de 5.
Neste exemplo aqui em particular, observe que aqui no índice do radical não está aparecendo valor nenhum, ó, não está aparecendo nada escrito aqui no lugar do índice, né? Quando eu represento um radical e não escrevo nada aqui na posição do índice, eu, na minha cabeça, sei que o índice que está aqui é o 2. Por isso é que é uma raiz quadrada, porque o índice desse radical, embora não estivesse aqui escrito na primeira vez, eu já sei que é o 2. Portanto, é uma raiz quadrada de 5. Aqui o índice está escrito como é 3, raiz cúbica. Se aqui fosse 4, raiz quarta. Se aqui fosse 5, raiz quinta. E assim sucessivamente. Ok? Tá entendido? Bom, quando eu escrevo algum número, né, na forma de radical, quer dizer, utilizando o símbolo radical, quando eu escrevo dessa forma, eu tenho que me lembrar que isto é um número. A raiz cúbica de 5, ela é um número, é um valor. Qual? A operação inversa da potenciação, ou seja, aqui eu estou perguntando ou pensando assim: qual é o número que elevado à quinta resulta 5? Entendeu? Por isso que isso é a operação inversa. Tá certo? Qual é o número que quando eu elevo a 3, a resposta é 5? É isso que está dizendo aqui quando eu escrevo o radical desta maneira. Aqui, raiz quadrada de 5. Qual é o número que elevado ao quadrado de 5? Dá 5, né? É isso que está escrito aqui. Por isso que essa é a operação contrária. Ok? Deixa eu dar um outro exemplo para ver se você entendeu mesmo o que eu falei. Por exemplo, eu sei que 5 elevado ao quadrado dá 25. Eu sei isso. Eu sei que 5 elevado ao quadrado é 25, porque isso aqui é uma potência. 5 vezes 5, que dá 25. Então, aqui eu tenho uma potenciação. E eu perguntei, quanto dá 5 elevado ao quadrado? Dá 25. Agora, se eu escrevo assim, olha, esse radical. Agora, aqui eu tenho que lembrar que este número, esse símbolo está indicando um número. Qual número? Aquele que elevado ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então, você vê que a radiciação é uma operação, pode ser entendida, né, como uma operação que desfaz a potenciação. Aqui eu descobri o 25. Aqui eu parti do 25 para descobrir o 5. Então eu fiz o caminho inverso, tá vendo? Então a radiciação é uma operação inversa da potenciação que é representada simbolicamente pelo radical. Deu para entender? Muito bem. Pensando dessa forma, nós temos algumas ideias aí para... Opa, deixa eu
apagar aqui para não ficar ocupando aqui, né, passando por cima aqui. Eu tenho aqui agora algumas ideias que a gente precisa de lembrar. E uma das ideias é exatamente essa. Olha aqui. Radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? São aqueles que tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, quando eu escrevo algum valor usando o símbolo de radical, ou se eu escrevo mais de um valores usando o símbolo de radical, eles podem ser semelhantes. Como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Eu observo se eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, por exemplo, 8 raiz de 3, né? E 5 raiz de 3. Estes são radicais semelhantes? Sim. Por que são radicais semelhantes? Porque eles têm a mesma parte escrita com radicais. E esses radicais são iguais. Olha lá, eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Olha lá, aqui é raiz quadrada de 3 e aqui também é raiz quadrada de 3. Então são dois radicais e esses dois radicais são semelhantes. Deu para entender? Deixa eu colocar esse apontador aqui para ficar bonitinho. Aí. Então, 8 raiz de 3 e 5 raiz de 3 são dois radicais semelhantes, porque os radicais apresentam o mesmo índice e mesmo radicando. 6 raiz de 2 e 6 raiz de 7 não são semelhantes. Por quê? Aqui eu tenho um radical, raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho um radical, mas é raiz quadrada de 7. Então, apesar de ter o mesmo índice, eles não têm o mesmo radicando. Então, eles não são semelhantes. Agora, nesse exemplo, aqui eu tenho parte que está escrita com radical, raiz quarta de 5. Então, o índice é 4, radicando 5. Aqui está escrito menos 16, raiz quarta de 5. Então, a parte que está escrita com radical também tem uma raiz com índice 4 e radicando 5. Então, como tem o mesmo índice e tem o mesmo radicando, esses dois radicais aqui são semelhantes. E qual é a importância de eu saber identificar se esses radicais são ou não semelhantes? Porque eu só vou poder somar ou subtrair radicais que forem semelhantes. Se os radicais não forem semelhantes, eu não posso efetuar nem adição e nem subtração. Bom, quando os radicais já são semelhantes, tudo resolvido. Mas e quando não são semelhantes? Como é que eu vou fazer? Bom, nesse caso, eu vou ter que trabalhar com um ou com todos os radicais que estiverem envolvidos. Vou ter que aplicar alguma propriedade própria dos radicais para tentar transformar a situação que eu estiver lá, né, em elementos com radicais semelhantes. Certo? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos caminhar mais. Então você tem que prestar atenção nessas coisas, tá bom? Propriedades de radicais. Uma propriedade importantíssima. A raiz, qualquer índice que for,
de zero dá sempre zero. Claro, né? Lembre-se que raiz é a operação inversa da potência. Então aqui eu estou perguntando qual é o número que é elevado a qualquer expoente vai dar zero. É o próprio zero. A única coisa que multiplicada por ela mesma dá zero é o próprio zero. Então a raiz de índice n, que a gente fala assim, raiz enésima. Então a raiz enésima de zero é zero. Da mesma forma, raiz enésima de 1, quer dizer, uma raiz com qualquer índice, se o radicando for 1, dá o próprio 1. Isso por quê? Porque o único número que é elevado a qualquer expoente dá 1, né, é o próprio 1. Outra propriedade importante. Se o radicando estiver escrito na forma de potência e se o expoente dessa potência coincidir com o índice do radical, então eu posso, entre aspas, eliminar o símbolo do radical. Então, raiz enésima, raiz cujo índice é n, de uma potência com expoente também n, dá o próprio radicando. Eu sumo, entre aspas, com o símbolo do radical e com o expoente. Por que eu estou dizendo que é entre aspas? Porque há uma razão para isso, tá? Vamos caminhar mais um pouco. Tem algumas propriedades que são propriedades dos radicais, mas num contexto de operação. Então vamos lá. Primeiro, se no radicando aparecer uma multiplicação, eu posso decompor este radical em um produto de radicais com o mesmo índice. Então veja bem, é como se tivesse escrito assim, ó, acompanhe aqui comigo. É como se tivesse escrito assim, ó, raiz, olha lá, se tivesse escrito assim, raiz cúbica de, por exemplo, 5 vezes 4. Como aqui no radicando aparece uma multiplicação, eu posso decompor esse radical num produto de dois radicais com o mesmo índice, ou seja, é a raiz cúbica do 5 vezes a raiz também cúbica do 4. Então, a raiz cúbica de um produto é igual ao produto das raízes cúbicas dos fatores. A raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas dos fatores. Veja que a propriedade ela é igual, né? Então eu tanto posso caminhar daqui para lá como de lá para cá. Ou seja, se acontecer uma multiplicação de dois radicais de mesmo índice, eu posso agrupar num radical só. E se eu precisar de desagrupar, também posso. Tá ok? Outra propriedade é parecida. Se tem um radical, índice n, então, portanto, uma raiz enésima de uma divisão ou de uma fração, eu também posso desmembrar em uma divisão de dois radicais com o mesmo
índice é parecida com essa, tá vendo? Só que aqui era multiplicação no radicando e agora nós temos uma divisão. Então, se a multiplicação no radicando transforma num produto de radicais, a divisão no radicando pode se transformar numa divisão de dois radicais, desde que eles tenham o mesmo índice. Então, é como se eu tivesse assim. Se eu fosse fazer um exemplo comparativo, né? Raiz, por exemplo, raiz cúbica de 5 sobre 4. Isso eu poderia decompor em raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 4. Então eu posso ou desagrupar ou reagrupar. Lembre-se que a propriedade é válida nos dois sentidos. Tá certo? Então, raiz enésima de uma divisão é igual à divisão das raízes enésimas, né? Entre o dividendo e o divisor. Outra propriedade importante. Isso tem que memorizar, viu, moçada? Quando aparece uma potência com expoente fracionário, eu posso transformar esta potência em um radical, onde o índice é o denominador do expoente e o radicando é uma potência em que a base é a mesma da potência e o expoente é o numerador da fração. Então, isso aqui é uma propriedade dos radicais para transformar uma potência com expoente fracionário em um radical e vice-versa. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse a seguinte situação: raiz cúbica de 5 elevado a 4. E eu precisasse de alguma maneira de não escrever o radical. Eu poderia transformar esse radical em uma potência com expoente fracionário, onde a base da potência seria o 5, que é o radicando, e o expoente uma fração, onde o denominador é o índice e o numerador o expoente do radicando, 4. Aí. Então, 5 elevado a 4/3 pode ser reescrito como raiz cúbica de 5 a 4. Veja bem, pessoal, que é esta propriedade aqui que me permite aquela última propriedade lá, ó, se você pensar bem, certo? Porque, olha, se eu aplicar essa propriedade naquela situação, eu teria o seguinte, olha, raiz enésima de A elevado a N, veja que é essa situação aqui, ó. Eu posso transformar isso numa potência com expoente fracionário, como sugere aqui. Então, eu ia transformar isso em A elevado à fração N sobre N de novo. Porque, olha, o índice veio para denominador e o expoente foi para numerador. Como eles são iguais, isso acaba dando A elevado a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso é que raiz enésima
de A elevado a N, no final das contas, dá o próprio A. Então, esta propriedade aqui, ela justifica esta propriedade anterior aqui. Ela explica por que tem essa propriedade aqui. Por causa desta operatória aqui de baixo. Ok? Importantíssima essa propriedade. Outra propriedade muito importante. Se acontecer da gente ter um radical e ele estiver elevado a um expoente, eu posso, outra vez, entre aspas, pegar o expoente de fora e passá-lo como expoente do radicando lá dentro. Então isso vira raiz enésima de A elevado a P. Um exemplo com número. Digamos que a gente tivesse a situação assim, ó, raiz cúbica de 5 e essa raiz cúbica de 5 estivesse elevado a 4. Eu poderia, em caso de necessidade, passar o expoente que está do lado de fora para expoente do radicando. Então eu poderia reescrever isso assim, ó. É a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Então, é uma situação que eu posso escrever no caso de necessidade. Potência de radical, eu posso pegar o expoente da potência e introduzir como expoente do radicando em caso de necessidade. Tranquilo? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos ver agora como é que a gente faz para simplificar radicais e criar com isso radicais semelhantes, para podermos então aprender a somarmos e subtrairmos radicais. Tudo bem? Então até a próxima. Tchau para vocês.